Porto Alegre, 18 horas e 33 minutos. Antes do intervalo, eu quero trazer mais um assunto aqui, ainda sobre seleção brasileira, porque o Jairo, no destaque inicial dele, falou sobre a possível renovação do técnico Tite. A CBF já oficializou que deseja manter o Tite. Alguém aqui é contra a manutenção do Tite? Não, eu acho que até por falta de opção, nós não temos grandes nomes aí no mercado. Renato Portaluppi. Renato, eu preferiria esperar um pouco mais. Eu acho que ia ser muito legal ter o Renato na seleção. Nós iríamos ter entrevistas ótimas. Eu acho que teríamos mas tem o Roger, vocês não vão falar no Roger? Não, eu acho que o Roger ainda vamos falar de treinadores campeões. Não, mas ele não é maravilhoso? Ganhou. Ganhou o Mineiro. Eu tô perguntando, ele não é espetacular? Não é o técnico pro Palmeiras? Vencedor? Mas o Palmeiras é uma coisa, o brasileiro é outra. Ah, né? Tá, não, tudo bem, porque eu acho que o Roger é tão maravilhoso que às vezes eu acho que ele já tá preparado. Não só pra seleção brasileira, como pra francesa, de repente, pra seleção da Inglaterra. Longe disso. Eu acho que o Tite, claro, a gente vai criticar muito o Tite aqui, vai até parecer um pouco esquizofrênico. Aqui a gente vai falar muito dos erros de Tite, nós já estamos falando muito dos erros dele, mas eu acho que não tem outro nome, eu acho que ele tem que mudar algumas coisas, esse discurso aí, esses discursos que ele faz realmente são mais apropriados para coaching, palestras motivacionais, que infelizmente aí acabou, ou felizmente acabou virando uma moda, mas ele pode trocar um nome aí da sua comissão técnica, mas eu acho que ele tem que permanecer. Eu acho justamente para a gente tentar não pensar na Copa do Catar, mas pensar um pouco mais adiante. Acho que daqui a pouco você vai perguntar quais são os jogadores que podem ficar ou não. Eu acho que a gente já tem que pensar um trabalho a longo prazo. Eu sei que para o torcedor brasileiro isso soa como um absurdo. O brasileiro quer ganhar, quer o Hexa, quer tudo na hora que ele acha que tem que ser. Mas eu acho que o Brasil tem que começar a fazer um planejamento para o futuro. Eu gostaria muito que essa derrota, só para complementar, ela começasse um processo de mudança no futebol brasileiro. A gente sabe que a CBF passou aí por recentes alterações. Eu espero que a filosofia que vem por aí seja uma filosofia nova, pelo menos em termos de seleções. É claro que ela vai cometer os mesmos pecados que ela comete, mas pelo menos em termos de seleções, eu acho que ela teria que mudar um pouquinho, abrir um pouco a cabeça e pensar mais no futuro. Jairo? Interessante o que o Dom falou no começo. Muito obrigado. Do nosso saideira Copa. Não existe só o Brasil no mundo do futebol, né? Não. A gente tem que parar de pensar só isso, né? E aí vai bem exatamente do que a gente está pensando. Eu acho que faz parte a gente apontar os erros do Tite, porque o time perdeu. Sim, foi eliminado. Dúvida. Então faz parte. A gente está falando do jogo mesmo. Olha quanto tempo nós ficamos aqui falando da parte tática, das opções. Graças a Deus, falando desse jeito. Ainda bem. Isso não quer dizer que tem que fazer a terra arrasada, que tá tudo ruim. Pelo contrário. A questão da manutenção dele é muito importante, e aí justamente para que a gente tenha o que o Rodney falou. A sequência do trabalho, aí com novas opções de nomes, de jogadores. Algumas informações aí dão conta de que o Tite vai ter o trabalho. Lógico que a CBF quer essa continuidade, mas sem tanta liberdade, talvez algumas alterações, e aí a Confederação Brasileira de Futebol vai conversar com ele, porque deu carta branca, até porque não tinha como não dar, né? Tava desesperada, com o Brasil quase não indo para a Copa do Mundo, mas eu acho fundamental a manutenção do Tite, justamente para que a gente tenha uma sequência, pense no futuro, não só na Copa América 2019, na Copa do Mundo de 2022, como também em 2026. E quem sabe, porque a gente esteja aqui discutindo em 2022, a manutenção do Tite pós-hexacampeonato. Aí pode ser uma coisa interessante. Fale por você. Agora, que isso? Cleiton, deixa eu te fazer uma pergunta. Existem derrotas em Copa do Mundo? Existem campanhas em Copas do Mundo que exigem mudanças. Você teve a Copa 2006, por exemplo, que embora a derrota para a França por 1-0 não tenha sido uma derrota cachapante, mas toda a forma como foi conduzida a preparação da Copa do Mundo, Vegas e tudo mais. A farra de Vegas, né? A farra de Vegas exigia uma mudança no comando técnico da seleção brasileira. Uma derrota de 7-1 em casa, por mais que você possa trazer elogios da campanha, da preparação, que eu não trago, mas enfim, um 7-1 em casa exige mudança no comando técnico. Esta campanha, que culminou com a eliminação ontem, Bélgica 2, Brasil 1,
É uma campanha que não exige, você acha, uma mudança na comissão técnica? É uma derrota, é uma eliminação, mas durante tudo que foi feito da preparação da campanha, é sim permitido que se continue e que siga nesse caminho? Sem sombra de dúvida, Dom. Até pela forma que foi eliminado, porque a gente ficou tão acostumado em comparar as últimas eliminações. Em 2006 você destacou a Farra de Vegas, em 2010 nós tínhamos uma equipe que estourava muito fácil, que era no comando do Dunga. A imagem e semelhança do seu técnico. A gente passou a Copa esperando aquilo, né? Exato, a gente sabia no fundo que isso ia acontecer. Ia acontecer em algum momento. E aconteceu, sendo aquela partida com o Júlio César brigando com o Felipe Melo e o Felipe Melo estourando. E em 2014, depois da preparação, que até certo ponto eu tinha achado até razoável, né, para aquela Copa do Mundo, dados as circunstâncias de ser no Brasil. E aí aquele 7-1 jogou tudo por terra, e foi até bom, porque isso fez com que abrissem os olhos para muitas coisas. Mas não apenas treinadores, mas profissionais mesmo. Nós mesmos, jornalistas, que estamos cantando, vamos vencer o Brasil, vamos vencer a Alemanha, etc. E de repente a gente toma um 7-1 na cabeça e nunca se esquece disso. Mas eu acho que essa derrota, né, se comparado com essas outras que foram muito destacadas, uma pelo desleixo, outra pela raiva e outra pela excentricidade, pelo susto, pelo lamento, essa daí foi uma derrota de jogo. Sim. Foi uma derrota de duas equipes que jogaram, a Bélgica levemente melhor, também não foi esse primor que todo mundo canta também. Tanto que pra mim, por exemplo, a França passa o carro na Bélgica. Ô, louco! Opa! Porque a França ainda não jogou sério, ainda nessa Copa do Mundo. Quando jogou sério, saiu 2-1. Ela só jogou sério 15 minutos contra a Argentina, quando tomou 2-1. Depois 4-2. Esses foram os 15 minutos que a França jogou sério a Copa do Mundo inteira. Então, pra mim, eu acho que a Bélgica vai tomar um sarrafo dessa França se jogar desse mesmo jeito que fez o Brasil. Mas sobre manutenção, tem que se manter. Pelo menos até a Copa América. Porque o peso de uma Copa América nem é tanto pela Copa América em si, mas o fato de ganhar em casa, de você jogar com a torcida, ter que ganhar do torcedor de novo. Porque 2014 ainda está muito marcado. Só recuperaria com o título. E agora com essa sombra de uma campanha mais ou menos, né, como a gente fala desse ano, faz com que o torcedor fique meio pé atrás. Então, precisa ir muito, não digo nem a parte de ganhar o título, mas acima de tudo, jogar bem, jogar de uma forma convicta, e valendo dessa forma, basicamente o título vai vir como consequência de um trabalho. Então, ao meu ver, tem que se continuar o Tite, tem que continuar Edu, Silvinho, toda a comissão técnica, não tem por que tirar. Pelo menos até o final da Copa América de 2019. E a gente pega essa eliminação em 2006 para a França, o Brasil deu um chute a gol, aos 40 minutos do segundo tempo. O Ronaldo Fenômeno, um chute horroroso. E a falta do Ronaldinho. E aí a falta do Ronaldinho depois para fora, né? E foi um negócio escandaloso, a postura do time, Roberto Carlos, ajeitando o meião, foi um negócio pífio. Foi retrato da preparação e de toda a bagunça. Não, e outro detalhe, ainda puxando uma outra eliminação, 98, quando o Brasil chegou na decisão, a gente ficou 2 semanas sem fazer nenhum treino tático. É verdade. Na primeira fase da Copa do Mundo. Então, exatamente. Aí chega uma final contra a França, 2 lances táticos, bola parada, decidem a decisão. Ontem já foi diferente e por incrível que pareça, mais absurdo que pareça, o que eu vou dizer agora, não estudamos o adversário. Ou estudamos pouco o adversário. O segundo gol da Bélgica é muito parecido com o terceiro gol da Bélgica contra o Japão. O Japão cobra o escanteio. É verdade. O Courtois pega a bola, dá o contra-ataque e sai o gol da Bélgica. Ontem o Courtois não pegou. A zaga afastou, a bola para no Lukaku, que dá o contra-ataque e chega ao gol do De Bruyne. Estudamos pouco e pior, não conseguimos responder às mudanças que o técnico espanhol fez. Exatamente. Ele colocou o Lukaku na ponta. O Lukaku é um jogador para brigar lá com os zagueiros na grande área. Ele colocou do lado do campo e o Brasil não conseguiu responder a isso. E isso eu esperava muito do Tite, Rodney. E acho que isso que ficou para mim. Faltou isso daí. O Tite respondeu bem na partida contra o México. Exatamente. Quando ele fez aquele 4-4-2, não aquele 4-4-2 clássico com o quadrado meio campo. Quando ele fez 2 linhas de 4. Ele recuou o Paulinho, Exato. Então eu acho que se o Tite respondeu bem naquela partida contra o México, faltou essa resposta, faltou o antídoto para a tática na partida contra a Bélgica. Então, realmente, esse erro pontual a gente tem que destacar. Mas esse gol que você destacou, o segundo gol da Bélgica, já era... Eu não vou culpar o treinador, não. Primeiro porque você pega o início do lance, é um escanteio que o Neymar cobre. Quem tá marcando o Neymar no escanteio é o De Bruyne.
Ou seja, o De Bruyne e o Neymar, teoricamente, eles saem do mesmo lugar do campo. E o De Bruyne chega a 50 metros na frente do Neymar. Porque ninguém tá marcando, ninguém tá acompanhando o De Bruyne. E o Lukaku recebe a bola no meio campo, no setor de defesa, faz o giro, passa por 2 volantes. Tudo bem, o Cleiton, você que gosta de futebol arte, você que não gosta muito... Ninguém dá uma porrada nele, Porra, né? ninguém bateu, ninguém fez uma falta tática. Era pra fazer, Lukaku. né? O Fernandinho tinha que fazer essa falta. Era a coisa mais simples do mundo. O Fernandinho fez essa Falta, falta no segundo empurra. tempo. Foi. Não. Teve um lance muito parecido. Empurra, para o jogo. Toma amarelo, não custa nada. Era simples isso. Então, às vezes... Quais eram os pendurados? Era o Felipe Coutinho Coutinho e o Neymar. Então, Felipe Coutinho, Neymar e o Felipe Luiz também. Os Tava volantes- pegando, é, mas os Felipe volantes- Luiz, os volantes Mas o poderiam- Fernandinho e o Paulinho, como o Fernandinho fez essa falta no segundo tempo, num lance muito parecido, Isso. poderia ter matado ali. Os volantes poderiam fazer essa falta. O Paulinho, Fernandinho poderia ter O próprio dado lá, Paulinho feito também, uma falta né? de jogo. Que foi pra marcação Foi e só pra marcação. ficou acompanhando. Parece que tava tentando pegar frango, só ficou do lado, só não entendi. E nesse aspecto, aí pode ser o erro não do Tite, mas aí falta de estudo, que eu digo, é num todo, não é nem só do Tite, mas dos jogadores, quem tá ali. Não, me parece que o primeiro tempo a Bélgica encontrou muita facilidade para chegar ao E gol do outro Brasil. aspecto também, o Brasil tomou seu primeiro gol na Copa com um gol de escanteio, marcação zonal. O lance também do gol, o primeiro gol da Bélgica, marcação Mesma zonal. coisa. Então, realmente, eu acho que outro problema também que precisa ser melhorado aí. Que o Fernandinho é atrapalhado pelo Gabriel Jesus. Ele é atrapalhado, realmente. O Né? Gabriel Jesus é aquela coisa de você botar um atacante para fazer marcação na defesa. O atacante não vai saber onde se encontrar lá dentro. Sim. Ô Dom, você falou que não entendia essa questão do Tite de manutenção. Para você, seria melhor mudar? Eu, honestamente, eu não proporia a renovação agora. Eu sentaria com o Tite. A primeira coisa que eu faria, se eu fosse o Caboclo, fosse assim, vem cá. Por que você acha que a gente perdeu a Copa? Porque a coletiva do Tite, ela não condiz com o que foi o jogo foi um desastre e não aquela condiz com o que coletiva foi a campanha do Brasil na Copa. Quando ele chega pra mim e fala, o Brasil chutou 17 bolas no gol. E o Courtois foi o melhor em campo. E onde você quer chegar. o Courtois foi o melhor jogador em campo. Ele pergunta, quem ganhou o melhor em campo? Aí eu falo, De Bruyne. Mas o Courtois foi o melhor em campo. Então eu acho É voto popular, no caso, vai o destaque. Mas não foi o Courtois, o melhor, desculpa. Eu estaria no azar. Eu acho que o azar fez um Ele jogo não quis reconhecer, primoroso. ele não quis reconhecer que os destaques da Bélgica, que os destaques individuais da Bélgica foram melhores do que o Brasil. Exatamente. Então Ele não quis reconhecer. eu acho que é Eu preciso. entendi isso que ele. É que a gente sabe que muitas vezes o Tite, o que ele fala na coletiva, não é o que ele leva pro vestiário, não é o que ele leva internamente. Então eu teria uma conversa com ele para ver se ele identificou, se ele entendeu o que aconteceu. Porque a sensação que eu tenho na Copa do Mundo é que assim, a gente fala assim, o jogador sentiu, o Gabriel Jesus sentiu a Copa do Mundo. Eu acho que o Tite sentiu a Copa do Mundo. Eu acho que o Tite sentiu o peso de jogar disputar uma Copa do E Mundo. ele admitiu isso na estreia. Na estreia ele admitiu. Exatamente. Porque é pesado. A gente às vezes esquece. O treinador também é um humano. Claro. Sabe, o Tite é um cara que sempre sonhou em estar na seleção brasileira, que se frustrou quando não foi chamado ao final da Copa 2014, quando foi chamado o Dunga, ele ficou frustrado. A oportunidade surgiu agora, então ele pode, assim, eu acho que ele sentiu. Eu acho que as mudanças que ele não fez, a forma como ele comemorava gol, que é uma forma muito diferente do que ele costumava fazer no Corinthians e nos outros clubes. Então me parece que ele foi um cara muito mais passional. Então eu conversaria com ele. Dependendo da resposta dele, eu proporia uma continuidade E se a resposta do não Tite, fosse satisfatória, quem do você Tite chamaria? especificamente. Quando eu digo Tite, eu não digo comissão técnica, eu não digo analista de sistema, de desempenho, nada de desempenho, né? Não de sistema. Nada disso. Isso continua. O projeto continua. A formatação está certa. É que a conversa tem que ser com o treinador. E aí, talvez, se o Tite não estiver preparado, você vai ao mercado e procura. Mas quem que você destacaria? Eu gosto muito, eu acho que o Renato faz um trabalho muito bom no Grêmio, lidando com profissionais gabaritados. O Renato não é um técnico, nossa, como o Renato é ousado, como o Renato conhece tudo de tática. Não, ele tem uma equipe muito boa ao lado dele. Mas você não acha que ele Mas precisa ser ele um pouco mais estudou testado? bastante nos Sim. últimos tempos. Ele fez o diferencial dele de uns tempos pra cá. Ele se fechou praticamente e fez um Ele virou trabalho. técnico. Virou treinador. Ele virou treinador. Demorou 20 anos para ele virar o treinador e nesses 20 anos ele chegou a 2 finais de Libertadores. Ele tem virou resultados treinador. consideráveis Tem, também. Exatamente, tem título, tem final, tem decisão e sabe trabalhar com profissionais bons do lado. Então o Renato é uma opção, até um técnico estrangeiro. Você pode buscar no mercado. E não foi, e não aceitou a proposta do Flamengo Seleção. porque tá esperando a seleção. Então assim, eu honestamente... Essa é uma informação que vem de amigos lá de Porto Alegre que, mas eu acho que é isso mesmo. que é bem isso. Eu acho que não é nem informação, é lógica até. eu acho Ele que espera. a proposta em abril. Ele tem esse objetivo na carreira. Então, honestamente, eu conversaria com o Tite. Eu não faria uma proposta imediata. Eu acho muito, muito precoce
Foi eliminado ontem. Nem a CBF ainda teve tempo de analisar a derrota do Brasil, entender a CBF o que aconteceu. Estudar e ver o que foi o erro. Se teve algum erro na preparação. Se o Tite comandou bem o grupo. Se a convocação do Tite não foi prejudicial à seleção brasileira, como eu acho que foi, com a manutenção do Fred, que não fez um jogo porque não tinha condições e foi mantido no elenco. Então muitas coisas têm que ser ponderadas. E se o Tite nos bastidores, na intimidade do comandante, que é subordinado ao diretor, se ele não entender isso, não assumir isso, aí é um problema para a continuação. Agora, se ele faz essa análise, se ele consegue entender os erros dele, assumir, reconhecer para melhorar, ótimo, perfeito, porque ele é o melhor técnico do Brasil, mas precisa entender que ele não é Deus, ele não faz milagre. Então eu sinceramente conversaria com Aí o Tite. é um meia-culpa também, inclusive de uma boa parte da imprensa que tratou ele como Deus. Mas isso não vai acontecer também, nunca, né? porque o Tite não, é um mas... paladino, né? Aliás, então... vamos dividir parte da imprensa, né? Não, uma boa mais parte, de- boa boa parte, parte. boa parte. Quem tá lá cobrindo, aliás, a coletiva ontem me irritou por causa disso, porque ele abre a coletiva dizendo assim, ó, não vou falar individualmente. Bicho, quando você fala individualmente, tem que falar de um centroavante, que esse cara que não faz gol. Você não tem como não querer falar individualmente. Você tem que ser cobrado individualmente pelas escolhas que você fez. Você escalou o jogo, você colocou um centroavante que não faz gol só porque ele marca, quer dizer, o Romero agora, da seleção brasileira. O Romero joga no Corinthians porque marca, porque ele vem dar combate aqui na linha de fundo. E o Romero faz justamente essa função porque a qualidade Porque ele é ruim. a qualidade técnica no ataque é discutível, né? E o Gabriel Jesus, a gente sabe que não é ruim. O Gabriel Jesus é bom Pelo jogador. contrário, exatamente. Então você tem Muito melhor. Então você tem que cobrar as escolhas individuais do técnico. Quando ele abre o coletivo e fala que não vai falar de individualidade, você aceita e ninguém questiona, eu acho uma pena. E rapidamente, uma declaração do Gabriel Jesus ontem numa das coletivas que ele deu duas, ele falou que ele estava começando a ficar preocupado com o modo com que essas críticas possam afetá-lo. Então eu acho que aí o Guardiola vai ter que ter um trabalho aí de chegar com ele, conversar e tentar tirar todas essas dúvidas que agora estão pintando na cabeça dele, Gabriel Jesus. 3 anos de carreira profissional, né? Tava na hora um pouquinho de ter um pouco esse questionamento Sim, em é si, óbvio, né? é 3 óbvio. anos sem ter uma fase ruim, né? E não teve fase ruim nem no Palmeiras. Então, no caso, ele precisava ter essa fase ruim até para amadurecimento profissional. Perfeito. No Palmeiras ele chegou a ser bem questionado. Sim, ele passou no uma época final do campeonato, na reta final do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras ganha Ele em 2016, ele passou muitos jogos sem marcar Ele fez gols. um gol contra o Atlético Contra o Mineiro. Atlético lá, que No deu Horto. ele deu uma boa respirada ali, porque ele vinha sendo muito criticado. Muito. Então, mas foi o único período ali, e a gente sabe como é clube, né? Ainda mais Comparado, aqui, né? Comparado, não é? não dá Comparado pra- com o que ele teve, pegou nada. Exatamente. Não é nada. Agora, fazer uma pergunta para vocês rapidamente. Hoje eu li no blog do PVC, e o PVC ele é um defensor da seleção brasileira, né? Ele tem tido essa postura, acho que é válido, eu gosto muito do PVC, respeito a mim os mais comentaristas que tem, mas no blog dele ele deu uma esquecida disso, criticou o Neymar, porque o Neymar saiu do jogo e não quis falar com a imprensa, né? O jogador que foi embora falou, não, hoje não, parça, hoje não, e não falou com ninguém. E na coletiva de hoje, do Edu Gaspar, na despedida do Brasil da Rússia, o Edu deu uma explicação, falou que não houve privilégios a ninguém, que tem pena do Neymar, porque não é fácil ser o Neymar, porque ninguém sabe como é difícil ser o Neymar. E chamou lá de menino Ney, menino Neymar, que é um menino. Quando é que o Neymar vai virar homem para ser cobrado, para poder se criticar, ele aceitar as críticas, para ele poder, quando perder o jogo, dar entrevista e dar a cara a tapa, como camisa 10, seleção brasileira que ele é, como craque do time que ele é, e é inegável. A diferença dele para os outros é muito grande. Quando é que ele vai ser homem para isso? Ou nunca, assim? Não vamos ver o homem Neymar assumir esse papel nunca na vida profissional dele? Olha, a coletiva do Edu Gaspar realmente foi um desastre em todos os sentidos. Ele tentou fazer uma defesa de um dos principais jogadores da seleção brasileira, o que é válido, mas eu acho que as palavras utilizadas não foram as mais adequadas. Esse negócio de não é fácil ser o Neymar foi totalmente desastrado, até porque não é fácil ser, entre aspas, brasileiro, acordar cedo, ter que trabalhar, etc., viver num país onde as coisas aqui, infelizmente, estão dando errado há muito tempo, etc. A questão do Neymar, ele precisa amadurecer, ele realmente não fez uma boa Copa, foi muito cobrado, essa questão de ficar rolando no gramado virou piada mundial. Eu não sei se de repente ele vai
ele vai aproveitar esse período para amadurecer, até porque eu acho que ele tem o entorno dele, os parças dele, são aquele tipo de pessoa que chega e fala assim, não, cara, tá tudo certo. Tapinha nas costas. Tapinha nas costas. Esses caras são um bando de invejosos, não ligue pro que eles falam, porque o pior eu acho que não é nem a atitude dele, o pior são os caras que estão em torno do Neymar que, né, vão justamente fazer um discurso ao contrário. Não há ninguém que chegue para ele e fale, Neymar, nem o pai dele faz isso. Neymar, quem dera fosse só os pais, o próprio pai também. Você tem que atuar de forma diferente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é aquela coisa, enquanto a máquina Neymar está rendendo, dando dinheiro, a gente viu o Neymar fazendo dezenas de comerciais aí, pré-Copa, ele vai fazer o que ele quiser. Isso já aconteceu também até com o Michael Jackson, mal comparando. Então, enquanto isso acontecer, enquanto o Neymar for essa máquina de dinheiro, ninguém vai chegar e falar e mandar a real para ele. É o que eu penso. Cleiton? Bem, sobre a coletiva do Edu, é tudo menos profissional, a coletiva que o Edu fez hoje, porque tudo bem, o papel dele, diretor, de defender atletas, tudo bem, mas nessas horas de querer falar com sofre, etc., as palavras do Edu beiraram o ridículo. Daí, as ridículas eu tô sendo muito amigo ainda. Porque não cabe ali, não tem cabimento, né? E um papel que agora vai ter que ser encaixado, por incrível que pareça. Antes a gente não falava nessa parte do Neymar líder, por incrível que pareça. Mas só que agora, a gente vai, até o plano que existe da pessoal da comissão técnica, pessoal depois de 30 anos vai embora. A gente tem 9 dos 23, a zaga inteira está indo embora. Um dos goleiros, que é o Cássio, mas aí é terceiro goleiro, não tem problema. Meio de campo, praticamente inteiro também está indo embora. Então, quem é que fica com uma liderança, teoricamente? Um dos mais experientes. Neymar. 26, vai ter 30 na Copa. Terceira Copa do Mundo. Terceira Copa. Camisa 10. Camisa 10 da seleção, principal jogador há uma década, etc. Então, aí que o papel que tem que ser modificado. E aí não tem parça, aí não tem pai pra botar a mão na cabeça, ele tem que tomar porrada. E tem que tomar porrada e acima de tudo, tem que ser como se fosse o Neymar nos últimos jogos, que ele jogou da terceira rodada pra frente. Que tomou porrada, levanta. Tomou porrada, levanta. Tomou porrada, levanta. Ele foi assim nos últimos jogos, até por conta do risco de tomar o cartão amarelo e ficar fora. Ontem teve um pênalti que ele não sofreu, que ele mesmo falou assim, não, vamos bater lateral, não precisa ver VAR, não. Porque era ridículo, ele ia passar vergonha, né? Ia passar muita vergonha. Foi constrangedor. O Tite pediu lá o símbolo do VAR, foi constrangedor. Não, bate lateral aí, não foi nada, não, porque... Precisa parar também esse negócio toda hora. Até no campeonato da Série B fizeram isso também, né? O jogador do Paysandu, que até passou pelo Palmeiras. Tem que começar a dar cartão, né? Para jogador que perde VAR, tem que começar a dar cartão. É a regra, né? Tá na regra. Recomendação, no caso, o jogador não pode pedir VAR, mas todo mundo não pode. Todo mundo pede. Todos os jogadores, os treinadores, os reservas. Nessa Copa aqui, pra sair um cartão também, olha, é difícil, viu? Só dando um cartão pra falta mais pesada, pra reclamação. A orientação, né? 4 cartões vermelhos, né, nessa Copa, né? Não sei se alguém tem esse número. Não lembro, mas foi pouquíssimo. A orientação é essa. Jogador, vocês não podem ficar pedindo, hein? Mas aí a orientação pros árbitros, olha... vamos distribuir menos cartões. Então não dá pra entender. Então falta lógica em uma instituição que coloca em um Japão e Bélgica um árbitro senegalês, sendo que o Japão eliminou o Senegal pelo cartão. Falta lógica para uma instituição que bota um argentino para apitar o Uruguai e França. Exatamente. Falta instituição de colocar um sérvio para apitar o jogo do Brasil. Falta uma lógica também para você colocar um árbitro holandês, que a Holanda é eliminada pela Suécia nas eliminatórias, para apitar um jogo da Suécia. Lembra do jamaicano que apitou Brasil e Bélgica em 2002? Essa lógica, vai longe. Por isso que eu não como mais pizza tomando Guaraná Zero. Não tem sentido. Exatamente. Não tem sentido. Então, feijoada e Coca Zero. Exatamente, é um absurdo. Não faz, é um absurdo. Não encaixa. Dom, vai lá, Neymar. Essa posição do Neymar, esse jeito irritante do Neymar, só vai passar, ele só vai parar de ser assim quando, de fato, o que o Cleiton falou, quando ele for cobrado, mas cobrado mesmo, e principalmente por diretoria do clube que ele tá, da seleção brasileira, pelo técnico, pelo comandante. E quando o técnico chegar para a diretoria e falar assim, eu preciso de autonomia para mandar nele, para apontar alguns erros dele, a diretoria não passar a mão na cabeça.
que é o que aconteceu com o treinador do Paris Saint-Germain, né? Sim, Ele não quer, o técnico tem que ir embora daqui, porque não tá implicando comigo, tal, o técnico já vai espirrar, né? Então, isso aí, o Neymar precisa ser profissional. Ele precisa ser profissional. Essa Copa do Mundo, e a gente já falou desde o começo, tem dito, não tem caça às bruxas, foi uma eliminação, o Brasil não é mais a hegemonia, não é mais o maior futebol do planeta, foi uma eliminação, então não vamos criar essa coisa do culpado, né? Cada um tem a sua responsabilidade ali, mas foi uma Copa medíocre. Foi mesmo. Foi uma Copa medíocre do jogador que quer ser o melhor do mundo. E foi medíocre por quê? Porque, ele não jogou? Não, foi medíocre porque, pinta o cabelo, e mexe no cabelo, e fica se jogando. Isso é um absurdo. Isso é ser antiprofissional. Isso só vai acabar quando ele levar o futebol mais a sério. Mas principalmente quando diretoria, treinadores começarem a puxar a orelha e mostrar pra ele que ele tá errado. Alguém tem que mostrar pra ele que ele tá errado. Ô, Jairo, mas aí... O pai dele não vai, né? Não aquela vai, coisa, longe disso. Eu concordo 98,32% com a tua opinião. 32. Menos a parte na parte do negócio do cabelo. Aí, no caso, é indiferente, negócio de atleta, é indiferente. Em 2002, nós vimos o Ronaldo no mata-mata fazendo visual. Então, grande coisa. Só que o Ronaldo já entendia isso. Mas o Ronaldo já entendia que ele tinha que ser profissional. Aí o cabelo é diferente. Agora, quando o cara não entende... Mas é aquela coisa, a gente tem que analisar necessariamente, a gente tem que analisar friamente, no caso, desempenho. O desempenho, aí vai os 98,32 concordo com você. Sim. É o desempenho dele que foi o abaixo. Se é o cabelo, se é a unha do cara, se é etc. Indiferente. Tem que se analisar o dentro de campo. A gente foge muito, a nossa análise aí, no caso, é análise geral de imprensa esportiva mesmo. A gente fica prestando muita atenção em detalhezinhos, coisas pequenas. É uma herança que vem desde as Copas de 58 e 62, onde tinha aquela cartilha famosa do Dr. Paulo Machado de Carvalho, onde diz primeiro o homem, depois o jogador. Então acho que é uma herança que vem lá atrás, né? Então por isso que a gente sempre faz a análise por esse prisma. Você citou o caso do Ronaldo Gaúcho, que foi um acaso, né? Ele tava fenômeno em 2002. Ele estava tentando raspar o cabelo e acabou fazendo uma burrada. Na verdade, eu acho que havia uma cobrança em cima do fenômeno, uma dúvida se a questão de lesão, se ele estava bem fisicamente. Ele quis mudar o foco do cabelo. Ele fez pro cabelo. Então. Mas ele já entendia, isso que eu falo. Quando eu falo do cabelo... Eu pensei que o Neymar tinha feito isso também. Desculpa, quando eu falo do cabelo, não tô criticando porque ele mudou o cabelo, não. Eu tô falando que é o seguinte, ele tem que levar as coisas a sério. Principalmente em termos de desempenho. Se ele começar a levar a sério, ele pode entrar com o cabelo da Xuxa, com o meu cabelo, que eu quase não tenho, com o que ele quiser, desde que ele jogue bola. Só isso que eu peço pra ele. Ele tem que ser o Romário. O Romário que fazia tudo isso também. O Romário Exatamente. Tomava cartão vermelho, vinha pro Rio de Janeiro tomar um sol quando ele jogava no Barcelona, mas ele resolvia, essa é a questão. O Neymar não é o Romário, o Neymar também é outro problema. Ele se baseia muito no que já foi feito, só que assim, o Romário é o Romário. O Romário é um cara que se garantia, fazia os gols que ajudavam a equipe dele, a seleção brasileira, e ele tinha essa, entre aspas, essa carta branca para fazer o que ele quiser. O Neymar hoje não. O Neymar na seleção brasileira hoje não resolve, não faz nada, não consegue ser aquele diferencial. Não, isso aí fica meio complicado. Você falou que para fazer até mesmo o seu visual fica complicado com o seu cabelo Rastafari, Jairo. Então, esse Rastafari do Jairo não valeu. 19 horas e 1 minuto. A gente vai encerrar o assunto Brasil e Bélgica. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta eu vou perguntar para vocês, dos 23 convocados do Tite, quais vocês acham que vão continuar nos planos do Brasil a partir do amistoso em setembro? Brasil, Estados Unidos e Nova York. Boa. Brasil, Estados Unidos e Nova York. Quais desses jogadores devem continuar para o próximo ciclo de 4 anos visando a Copa do Catar em 2022? Tá separado aí, Juca, vê pra mim o segundo gol da Bélgica sobre o Brasil. Eu gosto muito de ouvir narrações de outros países. E a gente vai ouvir a narração da... Segura aí. Ah, tá. Achei que já era a narração. Da VRT Sportza, 927 AM de Bruxelas. O segundo gol da Bélgica, o gol que começou com o Lukaku e terminou com o chutaço do De Bruyne, que segundo o Jairo Giovenardi, o Alisson poderia ter feito mais. Mas não responde agora, depois a gente vai conversar quando você vai falar se o Alisson fica ou não para a próxima temporada. Juca, vamos ouvir o gol e na sequência intervalo a gente já volta. É rapidinho, toca me voe. Met Meunier, De Bruyne gaat het zelf doen. Ja! De Bruyne met 2-0. De Bruyne met een knal overhoeks. België leidt met 2-0 na een half uur spelen. Niet te geloven. 2-0 voor België.
zoals hij dat zo vaak al doet in de Premier League.